Muy bien, como última ponencia de esta primera sesión del cuarto seminario internacional de jóvenes al Compact Penetrum, tenemos a Guilherme Guignore, de Brasil, quien presentará el tema Comportamiento del hormigón con incorporación de residuos de proceso de lapeado y pulido de vidrio como sustituto parcial del cemento. Guilherme es arquitecto y urbanista e ingeniero en seguridad ocupacional de la Universidad Brasileira. Tiene una maestría en Ingeniería Civil en la Universidad Federal Espíritu Santo y es candidato a doctorado en Ingeniería Ambiental de la misma universidad. También es especialista en patología en obra civil por el Instituto IDD y tiene un MBA en diseño, ejecución y desempeño de estructuras en cimentaciones. Guilherme, cuando gustes puedes empezar, tienes la palabra. Ok, bom dia ou boa tarde a todos. Vou compartilhar a apresentação. Adelante, Guilherme. Estão visualizando? Perfeito. Sim, puedes continuar. Bem, a pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Espírito Santo e ela trata de avaliar o desempenho de concreto com a incorporação de resíduo do processo de lapidação e polimento do vidro como substituto parcial ao cimento. A apresentação vai ocorrer da seguinte forma: uma introdução, vou falar um pouco sobre o resíduo do processo de lapidação do vidro, os métodos de ensaio, programa experimental, os resultados e as conclusões. A gente é sabido que há uma perspectiva de crescimento da população de até acima de 50%, perspectivas para até 2100. A gente tem uma produção mundial de cimento, uma estimativa de um crescimento agudo dessa produção. A gente conhece os impactos relativos à produção do cimento, desde a qualidade do ar, né? Desde a utilização de recursos naturais, e a gente vislumbra também um crescimento das emissões de dióxido de carbono nos próximos anos de forma significativa. Outra questão relevante é buscar reutilizar resíduos que não seriam aproveitados nos processos. Coloca-se em destaque, por exemplo, o vidro, que tem um tempo de degradação dos materiais e classificado como indeterminado. Bem, o resíduo objeto de estudo, ele é oriundo do processo de lapidação e polimento de vidros planos. Para esse processo, é necessária a utilização de água no processo para reduzir a temperatura no processo de lapidação e polimento. Para a lapidação e o polimento, nessa empresa objeto de estudo, instalou-se um sistema de reaproveitamento da água. Nesse sistema é possível reaproveitar até 90% da água. Entretanto, como resultado final, há uma lama que não é aproveitada em nenhum processo. Aqui algumas imagens do processo de lapidação e tratamento. Então, o estudo baseia-se em utilizar essa lama que não seria aproveitada no processo como substituto parcial ao cimento em concretos. Então, foram realizados uma bateria de ensaios de durabilidade. A gente observa, neste slide, ensaios utilizando migração de cloretos, ou seja, utilizando corrente elétrica para acelerar o fluxo iônico nas amostras. A gente sabe que os íons cloretos são um dos maiores degradadores das estruturas de concreto armado, por propiciar a corrosão das armaduras. Foram realizados ensaios de penetração de cloretos também, ensaios que conjugam a utilização de corrente elétrica com indicadores colorimétricos também foram adotados, e foram adotados também ensaios por difusão por imersão, ou seja, seriam imersos amostras de concreto numa solução salina de alta concentração e avaliado a concentração de cloretos nas amostras. Então, foram realizados diversos ensaios para investigar a resistência a cloretos nesses concretos. Foram feitos também, para completar os ensaios de durabilidade, ensaios para avaliar a expansibilidade por reações álcali-sílica.
Ensaios também para avaliar as propriedades mecânicas dos concretos também foram adotados. Bem, como ensaios, a gente observa vários ensaios que foram utilizados ali e foram apresentados ao longo da apresentação. Idades de cura dos concretos, 28, 56 e 91 dias. O resíduo de vidro foi utilizado como substituto parcial em 10%, em 20%. Foi utilizado também o metacaulim, a fim de avaliar, de comparar com os resultados dos concretos com resíduo de vidro. O metacaulim é uma pozolana conhecida no mercado e foi utilizado para comparação. Foram adotados também a utilização conjunta do resíduo de vidro com o metacaulim, para avaliar o desempenho dessa proposta. Foi realizado também a utilização do resíduo de vidro da forma que ele é obtido na estação de tratamento e também com moagem posterior. Pensou-se em uma moagem para elevar a reatividade deste material. Bem, foi adotado relação ao crescimento nos concretos de 0,6. A gente observa aqui os 11 traços da pesquisa, um concreto de referência. A gente observa os concretos com resíduo de vidro sem moagem, com a substituição de 10% e 20%. Resíduo de vidros com moagem, com utilização de 10% e 20%. Metacaulim, com a substituição de 10% e 20%, a fim de comparar os resultados. E a utilização conjunta, quer seja sem a moagem ou com a moagem. A gente observa agora algumas etapas do processo. Foi obtido o resíduo da forma que a gente observa aqui, né? Ele é como se fosse uma lama. Essa situação é obtida na estação de tratamento. Ele foi seco ao ar, em seguida foi seco por estufa, em seguida passou por um processo de destorramento. Então, este é o resíduo da forma sem moagem. A fim de elevar a reatividade do material e propiciar melhores resultados nos concretos, foi feito também um estudo de moagem do resíduo de vidro. Então, foi feito um estudo que chegou à conclusão que o melhor resultado seria a moagem até 2 horas em moinho de bolas. Bem, foram realizados uma bateria de ensaios de avaliação se o material apresenta indicativos de pozolanicidade. Foram feitos ensaios de intensidade e avaliação pozolânica com cal, com cimento, e ensaios Luxam. Bem, alguns resultados com relação à avaliação de pozolanicidade, a gente observa que o resíduo sem moagem, ou seja, da forma que ele é obtido na estação, ele não apresenta os requisitos mínimos conforme a norma para classificá-los como um material com indicativos de pozolanicidade. Ao passo que o resíduo com a moagem, ele já atende os indicadores mínimos. Bem, foram realizados uma série de ensaios e os resultados foram o seguinte. Com relação ao concreto no estado fresco, a gente observa que a incorporação de materiais finos, como resíduo de vidro ou como metacaulim, materiais finos que não reagem imediatamente com na pasta, né, de concreto, ele naturalmente vai haver uma redução da trabalhabilidade. Entretanto, se a gente comparar os resultados do resíduo moído com o metacaulim, a gente observa que a redução é menor com a utilização do resíduo moído. A gente observa que os resultados variam no limiar de 10 centímetros, mais ou menos 2, e logo, sabendo dessa redução da trabalhabilidade, é possível já planejar no estudo de dosagem e utilizá-lo sem qualquer problema. Bem, resultados de resistência à compressão são resultados bastante relevantes no projeto. É um indicativo muito importante, melhor dizendo, né, ou talvez de maior importância em estruturas de concreto. A gente observa que o resíduo moído, apesar de aparentemente ocorrer uma redução pequena, este valor não teve significância estatística, baseado nos resultados que foram realizados na pesquisa de dissertação de mestrado.
Foi utilizado também, a gente observa, melhor dizendo, o resíduo sem moagem com a substituição de 20%, que houve uma redução. Então, por meio desses resultados, pode-se visualizar que a utilização do resíduo moído em 28 dias manteve a resistência à compressão dos concretos. A gente observa também agora os resultados do teste acelerado de migração de cloretos, conforme a ASTM C1202, e a gente observa que há resultados expressivos com relação à elevação da resistência a cloretos com a utilização do resíduo moído. A gente observa que o concreto de referência ele tem uma alta penetração de cloretos, ao passo que com a utilização do resíduo moído ele já cai para patamares de baixo, aos 91 dias de cura dos concretos. A gente observa também a mesma ocorrência no ensaio que conjuga corrente elétrica com aspersão de nitrato de prata. A gente observa a redução do resíduo de vidro, tanto sem moagem quanto com moagem, resultados expressivos equivalentes à utilização do metacaolín. Pode-se observar também, no ensaio que envolve a imersão das amostras de concreto, resultados expressivos. A gente observa, inclusive, a comparação do resultado de difusão por imersão, na solução salina, contra um ensaio que envolve a utilização de corrente elétrica com indicativos colorimétricos, que há uma correspondência entre os resultados e que os resultados são relevantes com relação à redução da penetração ou melhor, da elevação da resistência à penetração de cloretos. A gente observa pela retirada das concentrações de camadas de concreto, e a gente observa as concentrações de cloretos, que o resíduo sem moagem, a utilização dele como substituto parcial ao cimento já apresenta benefícios. A gente observa que com 10% e 20% uma redução em relação ao concreto de controle. Com o resíduo moído, ainda é mais expressiva essa redução. A gente observa também alguns resultados, para finalizar, resultados de migração de cloretos conforme a norma UNI 83987. A gente observa também, em comparação com o ensaio de difusão por imersão, que há uma correspondência entre os resultados, e que a elevação da resistência à penetração de cloretos também fez presente. Por fim, completando os ensaios de durabilidade, a gente nota no ensaio da avaliação da expansibilidade por reação alcalicílica, conforme a BNT-NBR 15.577, parte 2, que a utilização de resíduos de vidro no concreto propiciou que, aos 30 dias, conforme a norma, as concentrações, a expansibilidade esteja abaixo do limite de 0,19% de expansibilidade das barras. Então, a gente observa resultados significativos com a utilização do resíduo de vidro moído com a substituição de 20% ao cimento. Ao passo que, no controle, a gente já tem aqui valores acima aos limites. Bem, a gente observa também resultados de avaliação de vida útil. Foi adotada a concentração superficial de cloretos de 0,9%, considerando uma distância em relação ao mar de 800 metros. Concentração crítica adotada para despassivação das armaduras, 0,4%. A gente observa aqui que, com 4% de cobrimento do concreto, no concreto de referência, que é um concreto CP5, concreto de alta resistência puro, típico do Brasil, utilizado em laboratórios, etc., a gente observa uma vida útil de 5,5 anos, ao passo que, com a utilização do resíduo de vidro, mais de 4 vezes de elevação na vida útil, a gente observa aqui. Bem, a gente consegue perceber também nas pastas de argamassas, ou melhor, nas amostras de concretos, ensaios feitos nos concretos, nas amostras, num período de cura de 700 dias, a gente observa o concreto de referência, com destaque a gente observa o agregado e a pasta, ou seja, a zona de transição porosa em relação às outras opções.
Com o resíduo de vidro moído, com a substituição de 20% ao cimento, a gente observa o agregado e a pasta menos porosa, vamos dizer assim. E a gente observa também aqui o metacaulim, né, uma situação também que você observa a brita, né, o agregado, e a pasta também mais densa. Então, a gente observa por meio dessas imagens que houve um ganho também na microestrutura dos concretos. Bem, aqui a gente observa um gráfico geral dos benefícios da utilização do resíduo e da lapidação do vidro. A gente observa que só houve prejuízo mesmo com a utilização do resíduo de vidro sem a moagem. Quando a gente adota esse resíduo com o processo de moagem posterior, a gente alcança os indicadores de posadanicidade e obtém resultados de resistência à compressão e de durabilidade expressivos. Durabilidade em todos os casos, resistência à compressão, com substituição de 20%, a gente mantém a resistência, a gente não há perda. Não há ganhos, mas se mantém, que é já um resultado interessante. Bem, como conclusões, a gente observa que a utilização do resíduo de vidro apresentaram redução na tratabilidade em comparação com a mistura de controle. Entretanto, os valores de queda foram menores, por exemplo, que misturas contendo metacaulim, que também não causou resistência na compressão por significância estatística, com exceção do vidro sem moagem substituindo 20%, e ainda conseguiu obter ganhos de durabilidade. A gente tem como resultados redução de 80% da carga passante, 89% do coeficiente de migração de cloretos, 73% do coeficiente de fusão de cloretos e 58% na expansão relacionada a reações álcali-sílica. O uso combinado de metacaulim com resíduos de vidro apresentou um melhor desempenho entre as misturas. Então, pode ser inclusive uma alternativa ao uso isolado do metacaulim. Você utiliza 10% do resíduo de vidro moído e 10% do metacaulim, por exemplo. Não precisa usar 20% do metacaulim como substituição ao cimento. Bem, o estudo concluiu que pode substituir que o material pode substituir o cimento em até 20%, sem afetar a resistência à compressão já em 28 dias, isso é um dado importante, e reduzindo a penetração de cloretos em até 90%, além de proporcionar uma redução na expansão relacionada à reação álcali-cílica. Bem, gostaria de agradecer, só demonstrando aqui, por fim, alguns resultados da pesquisa. A pesquisa foi premiada no governo do estado do Espírito Santo, no Brasil, foi premiada também num evento nacional no Brasil também, do CEBIC, da Câmara Brasileira de Inovação da Construção. Foi publicada também numa revista brasileira, a revista Ibracon de Estruturas e Materiais. Houve também uma publicação no Journal of Composite Materials, uma revista internacional, chamadas para entrevistas, e a premiação no CEBIC, premiação nacional, que ocorreu no Brasil, e foi entregue o prêmio para a pesquisa pelo atual presidente Michel Temer. Bem, gostaria de agradecer e até uma próxima. Muchas gracias, Guillermo, por tu magnífica presentación y felicidades por los reconocimientos que has recibido. Como pueden ver en pantalla, ya se encuentra lista la evaluación del ponente. Pedimos a todos los participantes, por favor, poder realizar la votación. Mientras se procede a esta votación, Guillermo, una consulta. ¿Cuál es la relación de costos de la incorporación del vidrio en relación al cemento en la investigación que has realizado? Em relação a custo, é praticamente apenas o transporte, porque o resíduo ele já está lá, não há uso, não há uma ideia de utilização. Então, pelo contrário, você desvia aquele possível custo que seria relacionado ao transporte até o aterro para a utilização no processo. Então, aparentemente, estaria relacionado ao transporte e ao processo de moagem. Com relação ao preço desse processo por moagem, não foi realizada uma avaliação específica. Entretanto, no doutorado que estou realizando também na Universidade Federal do Espírito Santo,
foi realizado um estudo de avaliação do ciclo de vida que já verificou que há resultados interessantes com a utilização do resíduo de vidro, inclusive que a moagem não apresenta preocupações, a princípio, em grandes quantidades de produção, né, considerando. Muchas gracias, Guilherme. Y una consulta más. Este tipo de hormigón, ¿para qué estructuras específicas podría recomendar su aplicación? Estruturas no geral, mas logicamente, no geral, porque não apresenta redução da resistência à compressão. Então, poderia ser uma solução, por exemplo, para reduzir o consumo do cimento, por algum motivo, questão econômica, etc. Entretanto, se a gente for considerar usos com proximidade com o mar, né, em situações severas ou em locais próximos em regiões litorâneas, seria perfeito, em função da resistência à névoa salina, a respingos de maré, enfim, contatos com cloretos, né? Muchas gracias, Guilherme. Si algún participante más quisiera realizar alguna pregunta, alguien que esté en el foro, estamos en tiempo para poder realizar cualquier consulta. Estamos atentos. Bob, ¿se completó la votación? Sí, se completó la votación, ya lo estoy procesando. No sé si hay más alguna pregunta para alguno de los panelistas. Si no, creo que podemos avanzar para el intervalo, ¿no? Sí, sí, Bob. Por el momento no tenemos ninguna consulta. Agradecer nuevamente a nuestros jóvenes ponentes por las presentaciones que han realizado. Realmente nos vamos en este receso muy contentos por toda la información que hemos recibido. Ahora sí, Bob, tienes la palabra. Sí, mientras voy a pasar un filme de que explica mejor nuestra tecnología